então, né? Eu não sei se eu vou ter condições de citar todos os municípios aqui presentes, mas só para que a mesa já possa ter condições de perceber a representatividade e o esforço que a gente sabe que os conselheiros tutelares, os conselheiros de direitos, atores do SGD em geral fazem para se deslocarem para o município do Rio. Então, eu sei de gente que já veio ontem, eu sei de gente que saiu às 4 horas da manhã de casa, enfim. Então, desculpem se eu não falar todos os municípios, caso eu não cite, pode levantar e falar o nome do município. Somos 92, vou falar rapidinho. Maricá, São João do Meriti, Caxias, Paraíba do Sul, São Gonçalo, Casimiro de Abreu, Bom Jesus de Itabapoana, até longe. Agora, Vila Isabel, aqui do município do Rio, Seropédica, Teresópolis, Vassouras, Barra de São João, Aratiba, Taquara, São Gonçalo, Capiçu, Alcina, Peribé longe, Itaguaí, Volta Redonda, Nova Iguaçu, Bom Sucesso, Rio. Enfim, agradeço imensamente a presença de todos. Macaé, também Mogi, um pouquinho. Então, vamos dar início, então, à mesa, à nossa cerimônia de lançamento da Escola de Conselhos aqui do Estado do Rio de Janeiro. Eu passo a palavra para a pró-reitora, professora Ivana Dentes. Bom dia a todas as pessoas. É uma enorme alegria, imensa emoção estar aqui representando o nosso reitor, Roberto Leidoni, que ministro, nesse momento está recebendo o embaixador Celso Amorim. Aí me perguntaram, puxa, mas o embaixador no ministro não, velho? Eu falei, olha, ela é grande o suficiente e complexa para receber o ministério inteiro. Mas eu queria saudar, então, a presença do ministro Silvio Almeida nesse lançamento da Escola de Conselhos. Enquanto o ministro Celso Amorim está falando de geopolítica, nós vamos falar aqui, né, de uma política de território, de uma política territorializada e decisiva. Então, saudar o ministro Silvio Almeida, que traz, carrega esse Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que a gente tem, ministro, que defender a palavra direitos humanos no Brasil diariamente, né? Explicar, né? E ao colocar o nome de cidadania junto do Ministério dos Direitos Humanos, eu acho que é um enorme acerto, né? De explicitar do que se trata quando a gente fala de direitos humanos no Brasil, mas é um país onde a gente tem que explicar esse conceito, essa noção, né, diariamente, e lutar, né, por ela. Então, é uma grande alegria receber o ministro de Direitos Humanos e Cidadania aqui. Eu queria aproveitar, claro, né, para, né, saudar as duas coordenadoras, né, do projeto, Rosana e Joana, que tiveram essa iniciativa extraordinária, é um projeto de extensão. Eu estou aqui como pró-reitora de extensão, que é esse lugar da universidade, enfim, que atua nos territórios, atua para fora dos muros da universidade, tem uma função decisiva. Então, um projeto de extensão para formar de maneira continuada conselheiros, dos direitos, que eu também, várias pessoas me perguntavam, o que é um conselheiro dos direitos? Eu acho que Joana e Rosana vão explicar, mas e os conselheiros tutelares, que também ficaram, esse sim, muito mais conhecido nas últimas eleições. Os conselheiros tutelares foram motivo de uma enorme disputa nas últimas eleições e desde 2019. Então, é um campo que vem, que precisa dessa formação ampliada. Eu também conversava com alguns conselheiros e conselheiras falando da dificuldade, da necessidade de formar não só novos conselheiros e conselheiras, mas trazer as mães de crianças e adolescentes para essa formação, as próprias crianças que precisam de formação sobre os seus direitos. Então, nós da Extensão, nós estamos aqui, enfim, abertos para contribuir com essa escola de conselhos, para pensar nessa formação
para as mães de favela, para as mães que têm crianças e adolescentes, enfim, especiais, que passam por enormes dificuldades, muitas vezes dentro da escola e fora da escola. Então, é um projeto absolutamente estratégico, é um projeto de disputa de valores da cidadania e dos direitos. É um projeto que eu acho que hoje os conselheiros titulares estão num campo de enorme intenção. Então, de fato, eu acho que a escola vem, enfim, para trazer essa formação estendida. Saudar aqui o nosso decano, Vantuil Pereira, do meu centro de filosofia e ciências humanas, de qual eu tenho muito orgulho, que é um centro extensionista. Eu digo que é extensão, mas somos os médicos cubanos da universidade, sabe, ministro? A gente está em todo o território, em todo lugar. Mas, enfim, de difícil às vezes acesso, está lá um professor, um estudante, um técnico fazendo extensão. Então, é essa capilaridade da extensão, é essa capilaridade desse ecossistema da universidade que eu quero colocar aqui à disposição das duas coordenadoras, da Escola de Serviço Social, salve aqui também a diretora da Escola de Serviço Social, e os demais componentes aqui da mesa, e principalmente os conselheiros, enfim, tutelados, que farão esse trabalho de base. E contem com a extensão universitária para a gente ampliar essa rede que é do Rio de Janeiro, mas que eu já sei que faz parte de uma política pública para o Brasil inteiro. Então, bem-vindo, ministro Silvio Almeida, a essa casa, ao UFRJ, e a todos e a todas, e a extensão universitária vai estar aí para apoiar toda qualquer ação da escola, de conselhos e dos conselheiros tutelares que contem com a gente. Obrigada. Obrigada, professora. Passo a palavra ao professor Vantuil Pereira, do campo do CSA. Bom dia a todos, todas, a grande maioria das mulheres, todos e todos. Excelentíssimo Ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, senhor Silvio Almeida, nossos colegas professores também, senhor Cláudio Vieira da Silva, secretário nacional da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, professora Ivana Benz, nossa própria reitora do nosso centro, representante da reitoria da UFRJ, professora Ana Isabel, diretora da Escola de Serviço Social, professora Daniela Ferreira, Raquel Madruga, Rodrigo Zambuja, professora André Moncato, professora Joana, em nome, seu nome também saúdo todos os coordenadores do projeto de forma geral, aqueles que viabilizaram esse projeto. Nesse Almete e saúde os demais colegas de outros municípios que estão aqui. Em nome do Centro de Ciências Humanas, eu acho que esse tema da criança e do adolescente vem com as políticas públicas voltadas para esse segmento. Durante muito tempo foram relegados na história. Até os anos 40, por exemplo, se falava de criança problema, não se tratava de criança como um assunto que merecia não mais um problema. Eles foram relegados na academia durante muito tempo. Alguns historiadores demonstraram que isso não tem mais de 50 anos, que criança e adolescente eram adultos em miniatura. E, dessa forma, eles eram tratados com toda a brutalidade, com toda a violência que se fazia historicamente, continuam se fazendo contra os adultos. Se as políticas públicas começaram a surgir, especialmente no nosso país, foi graças à luta incansável de movimentos sociais e setores comprometidos com os direitos humanos. Isso não faz muito tempo também nesse país. Como sabemos, a luta, falar em direitos humanos no Brasil, tem se tornado cada vez mais, eu vou chamar de criança, um maldito. Maldito porque o senso comum diz que direitos humanos é a defesa de bandidos, e não a defesa da vida, a defesa da humanidade, enquanto o sentido de humanidade como uma conquista dos povos. Entendo que a criança também, isso é maldito, porque falar em criança e adolescente no Brasil é falar de cor e gênero. É falar que a grande maioria das crianças são vítimas de violência, não têm seus direitos reconhecidos,
são periféricas e negras. Então, discutir direitos humanos é discutir, grosso modo, as pessoas negras desse país, historicamente, foram colocando a margem da história e que são as principais vítimas da brutalidade e da violência. Contudo, como sabemos, o tema de direitos humanos desse país, né, ele também vem se tornando, graças à disputa que travamos na sociedade, um tema que hoje é tema de pesquisa. Né? Sobre esse ponto de vista, né, a recondução do tema ao nível ministerial, senhor ministro, ele representa um passo estratégico e importante. E falar de criança e adolescente é, junto com outros temas, um tema central estratégico desse país. É falar da criança e não do futuro. É falar de uma nação que está encarnada na juventude e na criança. Eu quero concluir dizendo que a proposta de escola de conselhos do Estado do Rio de Janeiro é uma luz, vem trazer uma luz, né? Cobrir uma lacuna fundamental no desenvolvimento desse debate e na atenção que ele merece no conjunto da nossa sociedade, em especial no Rio de Janeiro. Sobretudo em um momento onde, como sabemos, existe uma disputa entre o pensamento secular e o pensamento religioso. Estando na Escola de Conselhos do Estado do Rio de Janeiro aqui, né, desenvolvida a partir da UFRJ, da nossa Escola de Serviço Social, eu entendo que é fundamental a gente reconhecer e saudar, né, criar soluções para que esse projeto, professora Ivana, ele floresça, seja fortalecido naquela que é a maior universidade federal do país. Então, eu quero saudar, parabenizar as coordenadoras e desejando um grande sucesso nessa empreitada. Muito obrigado. Obrigada, professor Mantuil. Queria anunciar aqui a presença da vereadora Thaís Pereira, presidente da Comissão da Criança e Adolescente da Câmara do Rio de Janeiro. Muito obrigada, vereadora. Passo seguir, então, a palavra para a professora Ana Isabel, diretora da Escola de Serviço Social. Bom dia. Com muita alegria, eu estou aqui hoje representando a Escola de Serviço Social da UFRJ. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor ministro Silvio Almeida, o secretário de Estado do Rio de Janeiro, senhor Carlos Augusto Pereira Silva, a pró-reitora de extensão, minha colega, a professora Ivana Bentes, representando a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o meu decano do centro favorito, que é o Centro de Filosofia e Ciências Humanas, o professor Mantuil Pereira, a embargadora Daniela Brandão, também na diretora, as minhas queridas colegas, a queridíssima professora Rosana, professora Joana, demais que compõem a mesa lateral à minha esquerda. Enfim, cumprimentar principalmente vocês, as pessoas, o protagonismo dos municípios, a força junto com impulsionados pela Escola de Serviço Social, que já tem uma larga tradição em práticas extensionistas, o que é muito bom. É a UFRJ a serviço da população, especialmente da população mais precarizada e mais vulnerabilizada. Então, assim, a minha alegria só aumenta à medida em que eu consigo visualizar o campo de possibilidades que essa escola de conselho certamente terá, e é urgente que o tenha. O Brasil precisa de iniciativas como essa, de protagonismos políticos efetivos, de maneira a contribuir para o fortalecimento da cidadania de crianças e adolescentes, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo. Então, é esse pontapé, a criação dessa escola,
que a escola de serviço social acolhe, recebe, estimula, apoia cotidianamente. Saibam, a escola de serviço social luta cotidianamente pela garantia de acesso a direitos sociais e, particularmente, pelo fortalecimento de políticas públicas de qualidade, especialmente aquelas voltadas para as crianças, adolescentes, idosos, mulheres, pessoas em situação de violência, de vulnerabilidade. Então, que nós possamos dizer sim, sempre, a essas experiências que saem, essa expressão, né, sai dos muros da universidade, não só sai, mas também volta. Então, receber vocês aqui hoje é, para mim, em especial, e também para a Escola de Serviço Social, uma honra e, ao mesmo tempo, um grande privilégio. Aproveitem, usufruam do que a UFRJ tem para oferecer. Muito obrigada. Obrigada, professora. Queria anunciar também a presença do presidente do SEDECA, representação da FIA, né, a Fundação para a Infância e Adolescência, gabinete da vereadora Mônica Cunha está presente, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social, articuladora da rede Não Bate Eduque, Fórum Estadual, né, que compõe a mesa, e representantes do IBAN também. Muito obrigada pela presença. Vamos passar, então, a palavra para a desembargadora doutora Daniela Brandão Ferreira. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, cumprimento aqui todos os presentes, a mesa na pessoa do senhor ministro. Perdão, eu estou de pé, para parecer que eu estou sentada. Eu aqui, vou tratar todos por amigos, né? Porque eu acho que fica mais fácil de nós nos comunicarmos aqui, tem essa interlocução. Eu não preparei nenhuma fala para falar. Perdão. Não, tem que fazer mais perto. Sim. Tá. Então, eu aqui represento a CEVIG, que é a Coordenadoria das Varas da Infância, da Juventude e do Idoso, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A Justiça da Infância, ela tem uma peculiaridade que necessitar, depender, demandar de uma interação com outros órgãos de fora da Justiça para alcançar os seus efeitos, a sua efetividade. Nos outros ramos da Justiça, a gente profere uma decisão, quando digo a gente, o juiz, profere uma decisão e tem como executar essa decisão. Fazer isso aí acontecer na sociedade, produzir seus efeitos. Na Justiça da Infância, não. A gente depende dessa interação e, especialmente, passa pela articulação com os conselhos. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é baseado nas políticas que são desenvolvidas pelos conselhos de direito. O Conselho Municipal, o Conselho Estadual e o CONANDA, que é o Conselho Nacional. E quando nós recebemos o convite lá na CEVIG, nós ficamos em dúvida se essa escola se destinaria à formação de conselheiros de direito ou se também se destinaria aos conselheiros tutelares. E eu aqui fiquei muito feliz de saber que, sim, os conselhos tutelares também terão lugar de formação, de capacitação nessa escola. E vou levar essa notícia para a CEVIG, para a professora Raquel, que te conhece aqui, e nós vamos lá comemorar. Nós temos muitas questões nesse momento, muitas dificuldades nas varas da infância que passam por essa questão
dos conselhos e da formação, da capacitação desses conselheiros para gerir os fundos. Nesse momento, especialmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós temos assim, uma falta muito grande de, por exemplo, uma política que são as famílias acolhedoras. São cada vez em menor número, e os abrigos de outra mão lotados. Isso se vê em outros municípios, como Nova Iguaçu, por exemplo. A juíza de Nova Iguaçu comentou essa semana que os abrigos dela estão super lotados e não há famílias acolhedoras. Então, você precisa investir nisso. Né? Nós sabemos que existem fundos, o dinheiro está lá no fundo, né? e precisa ser bem aplicado. Então, essa formação, ela passa por aí, né? Por saber aplicar, por ter confiança, né? Firmeza na aplicação. Anotações? Bom, perdão. Eu tenho essa dificuldade enorme de falar em microfone, de falar em público. Bom, é basicamente isso que eu tenho a dizer de parte da Justiça, e nós desejamos muito sucesso e bons frutos, e vamos todos colher juntos esses frutos dessa escola. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada, doutora Daniela. Vamos passar, então, a palavra à promotora de Justiça, doutora Raquel Madruga do Nascimento. Bom dia a todos. Com imensa satisfação que o Ministério Público comparece a esse evento de lançamento da Escola de Formação dos Conselheiros Tutelares. A estruturação, a formação dos conselheiros tutelares é uma pauta que desde sempre esteve no centro das atenções do Ministério Público. É uma luta antiga, e então quando nós recebemos essa notícia de que o Rio de Janeiro seria um dos pioneiros, né, nesse projeto do Ministério de Direitos Humanos, dessa formação nacional para os conselhos tutelares, nós recebemos essa notícia com imensa satisfação. E acho que é um marco muito importante, né, de fortalecimento dos conselhos tutelares, que são órgãos de extrema importância na proteção dos direitos da criança e do adolescente. E acho que é um marco ainda muito maior no sentido de trazer a criança e o adolescente como protagonistas do nosso ordenamento jurídico. A gente sabe que, por mais que a nossa Constituição Federal preveja a prioridade absoluta na proteção dos direitos da criança e do adolescente, como já dito aqui anteriormente, por muito tempo as crianças e os adolescentes estiveram à margem do sistema jurídico, e acho que essa é uma luta conjunta de todo o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente, que é o protagonismo das crianças e dos adolescentes, o fortalecimento de todo o sistema de garantia, e que a gente possa cada vez mais atuar de forma articulada, né, e que os órgãos estejam cada vez mais estruturados, fortalecidos, e como resultado a gente tem aí a efetiva proteção dos direitos dessa parcela da população que é mais vulnerável e que mais precisa dos nossos esforços aí na garantia desses direitos. Então agradeço imensamente o convite e agradeço também parabenizo aqui essa iniciativa por parte da FRJ, e devendo também reconhecer que isso é um passo muito importante, trazer a universidade pública para a capacitação dos conselheiros, né, e da sociedade como um todo. Obrigada. Queria anunciar também a presença de Luzia Lacerda, presidente do Instituto Interreligioso Religário. Obrigada. E passar a palavra para a defensora pública, doutora Eufrásia Maria Souza. Bom dia a todos, quero cumprimentar a mesa, inicialmente quebrando até o protocolo na pessoa do adolescente que está aqui, Daniel, né, que é também do Comitê de Participação Adolescente do Conselho de Direitos da Criança, do qual fazemos parte, dizer que está aqui o nome do Rodrigo Azambuja, explicar para vocês, o Rodrigo Azambuja é o nosso coordenador de Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e eu sou defensora pública que atuo já há algum tempo na coordenadoria
mais de 2 décadas, né, Cláudia? A gente se conhece de longa idade. Vou fazer 29 anos de Defensoria Pública em defesa de direitos de criança e adolescente. Então, quero cumprimentar a universidade e falar da importância da universidade pública, estando aqui hoje nesse espaço, né, do direito à educação, como um direito que deve ser levado a todos, e principalmente desde a infância e a adolescência. Cumprimentar o ministro Silvio Almeida, do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, dizer que é uma alegria enorme estarmos vivendo nesse outro contexto no país, depois de tempos muito nebulosos, sombrios que vivemos recentemente. Então, recuperar esse orgulho de ser brasileiro, de cantar um hino nacional, sabendo do que nós estamos falando, de que população que nós estamos defendendo, principalmente quando falamos de crianças e adolescentes. O Cláudio Vieira, um companheiro aí de longa data de lutas, desde SEDCA e agora na Secretaria Nacional de Direitos da Criança, minhas companheiras aqui de SEDCA, Ana Paula e Paloma, o Daniel, que eu já cumprimentei, Unicef aqui do meu lado, Marcos Calil do lado esquerdo, a promotora aqui do lado direito, o Tribunal de Justiça, na pessoa da desembargadora Daniela, e das queridas professoras, claro, da UFRJ aqui, a professora Joana Garcia, a professora Rosana, Ivana Bentes também, e Ana Isabel, e o professor Vantuil, como decano. Então, assim, cumprimentando a todos aqui essas participações, o Conselho Tutelar, a Tatiana, e aí falar rapidamente que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro tem um projeto de diálogo permanente com os conselhos tutelares, entendendo a necessidade dessa articulação, dessa integração operacional, como já foi muito bem mencionada pela desembargadora Daniela Brandão. Então, todo o espírito do Estatuto da Criança e Adolescente, não só do Estatuto da Criança e Adolescente de 1990, mas antes dele, da Constituição da República de 88, é precisamente a mudança de paradigma daquela anterior situação irregular que nós tanto combatemos para a proteção integral de toda criança e adolescente, independente da origem, da questão étnico-racial, da questão de ter ou não família. Então, nós trabalhamos com várias vulnerabilidades e é preciso entender a necessidade da articulação permanente dos órgãos e a importância do Conselho Tutelar como órgão da sociedade incumbido de zelar pelos direitos da criança e adolescente. Então, nós vamos ter em breve o lançamento de mais uma publicação de coletânea sobre legislação da infância, voltada também para esse seminário do diálogo permanente com os conselhos tutelares, que vamos convidar todos aqui, se puderem estar presentes, em breve, e vai ser já marcada essa data. Então, quero só cumprimentar mesmo, dizer que é muito bom, essa iniciativa é excelente de termos uma escola de conselhos, que a gente já estava tendo isso quase como uma lenda, né? Escola de conselhos, assim como o CIP, a gente ouviu falar, mas, enfim, a gente deseja que essa implementação seja agora realmente levada adiante. E eu cumprimento aqui em nome da Defensoria Pública, da nossa Defensora Geral, doutora Patrícia Cardoso, nossa primeira mulher Defensora Pública Geral em 70 anos de Defensoria Pública que completamos esse ano, e também do Rodrigo Azambuja, a todos. Lembrando que a gente ainda vive no Brasil o que o jurista argentino Emílio Garcia Mendes escreve muito bem como uma dupla crise do Estatuto da Criança e Adolescente, de interpretação e de implementação. Então, a nossa luta é sempre na defesa intransigente do direito de crianças e adolescentes e mantermos essa articulação, sabendo que ela é necessária e essencial para conseguirmos, finalmente, que os direitos de crianças e adolescentes sejam prioridade absoluta e tenham efetividade no Brasil. Estamos aqui, né, Daniel, nessa luta, todas e todos juntos, e vamos seguir de mãos dadas, então. Obrigada. Obrigada, doutora Eufrásia. Eu passo, então, a palavra ao oficial de proteção à criança do Unicef, senhor Marcos Calil. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa a partir do nosso jovem Daniel. Muito bom ter aqui você com a gente. Quero também cumprimentar e celebrar esse momento com a professora Joana Garcia e todos os alunos e professores que participaram, seja do Observatório de Conselhos, mas também da Escola de Conselhos, esse novo momento. Celebrar essa construção tão importante. Os colegas do Sistema de Justiça, o ministro, Cláudio, todos os demais. Nós, do Unicef, no Rio de Janeiro, especificamente, estamos vivendo um momento fundamental que, se prevenção e resposta às violências contra as crianças sempre foram uma prioridade do Unicef, esse mandato passa a receber nosso esforço total, integral, enfrentar a violência contra as crianças. E trazer esse tema, esse recorte para falar sobre o Conselho Tutelar é fundamental.
falar especialmente de um contexto de violência armada que os grandes centros urbanos brasileiros impõem na vida de crianças e adolescentes. Cito aqui também 2 linhas de ação que o Unicef, junto com tantos parceiros que eu olho aqui e vejo, né, na plateia, a gente vem enfrentando, que é a promoção do uso adequado do CIPIA, o CIPIA como uma base confiável de dados para que a gente entenda a realidade de crianças e adolescentes vítimas de violência, e a implementação da Lei de Escuta Protegida, para que a gente fortaleça as institucionalidades e dão conta desse problema tão difícil. Os conselhos tutelares, eles representam uma visão da relação entre o Estado e a sociedade, em que a proteção à criança é assumida por uma institucionalidade legitimada pela comunidade. Dessa visão, são sintomas de uma crise da democracia brasileira. E não dá para falar, não dá, em democracia real sem assegurar que cada criança e adolescente tenha seus direitos assegurados e viva em um ambiente protetivo. O conselheiro tutelar é, sem dúvida, um protagonista dessa sociedade protetiva. Por isso, a Escola de Conselhos, essa iniciativa, ela é fundamental para concretizar essa visão de sociedade, da relação da sociedade com o Estado, com a finalidade de proteção à criança, sobretudo contra as violências contra a criança e adolescente. Então, quero parabenizar a todos por essa iniciativa e dizer que o Unicef, especialmente nesse momento em que, mais do que prioridade, a prevenção e a resposta contra as violências terá o nosso esforço integral, nós estamos juntos. Obrigado. Obrigada, Marcos. Eu queria anunciar também a presença não só do jovem Daniel, que está compondo a mesa, mas outros jovens representantes também vinculados ao SEDECA, vinculados ao SEDECA, enfim. E passar, então, a palavra para a representante do SEDECA, Ana Paula Rodrigues. Bom dia a todos e todas. Antes de saudar aqui a mesa, eu queria... tem algumas coisas que a gente aprende com os nossos mais velhos que é importante não esquecer, né? E uma delas é fazer memória de quem caminha conosco, de quem faz essa luta. E eu queria trazer para esse espaço, para essa celebração de lançamento da Escola de Conselhos, que quase virou uma lenda, mas está aqui, né? Eu queria trazer a memória de 2 companheiras muito importantes que fizeram essa caminhada, muitas outras e muitos outros fizeram, mas eu quero hoje trazer para esse espaço a memória da Angélica Goulart, que foi secretária nacional da criança e do adolescente. Cláudio compôs a equipe de Angélica, e eu queria também trazer Tiana Santos Sé para esse espaço, que são mulheres que sonharam com esse dia e, mais do que sonharam, ajudaram a construir esse dia. Então, elas não podem deixar de estar aqui, né? Então, eu quero começar com essa memória. Então, saudando o ministro Silvio Almeida e o secretário nacional Cláudio, eu quero saudar a decisão política desse governo de firmar esse convênio e trazer a Escola de Conselhos não só para o Rio de Janeiro, mas também para outros estados, como a gente sabe, né? Esse é um momento que a gente deve sim celebrar e deve sim se juntar para que ele aconteça da melhor maneira possível. Eu não tenho dúvida, cumprimentando aqui Rosana e Joana, 2 professoras que há uns 15 anos atrás já pisavam o chão dos territórios, e eu costumo dizer que quem vai para Guaratiba, extrema zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, vai para qualquer lugar. Então, há uns 15 anos atrás, Rosana e Joana já iam para Guaratiba, né, fazer, há mais de 15 anos, é porque a gente se entrega, né, na velhice, fazer formação de profissionais da rede de proteção, da rede Nudeca, né, que eu também faço parte lá. E, então, eu não tenho dúvidas que vai dar certo, porque pisar o chão dos territórios é missão de vocês, e vocês sabem fazer isso muito bem. Eu estou muito contente de ver
que está nas mãos, né, de vocês e, obviamente, uma equipe maravilhosa, a consolidação da Escola de Conselhos. Como SEDCA, Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente do Estado do Rio de Janeiro, um espaço democrático, plural, paritário, eu quero dizer que a gente não tem a menor condição de estar distante desse trabalho, né? Então, eu quero colocar o SEDCA total disposição. Quero reforçar duas coisas que a gente falou naquela reunião do SEDCA com a Escola de Conselhos, que é muito importante que a gente possa trazer outros atores do sistema de garantia de direitos para essas formações que vão percorrer as regiões do Estado, especialmente sistema de justiça e sistema de segurança, para que a gente não tenha mais tamanhas dificuldades, muitas vezes, de fazer um trabalho mais integrado, né? Então, que a gente consiga inserir outros atores do sistema de garantia de direitos nessa formação que está iniciando. E, por fim, dizer aqui, estou do lado do Daniel, estou coordenando a comissão do CPA, o Comitê de Participação de Adolescentes do SEDCA, e dizer que não tem como ter escola de conselhos sem ter os adolescentes fazendo a escola de conselhos acontecer também. Então, acho que isso é fundamental, que a gente não tire da mente que os adolescentes de todos os territórios precisam estar também, além dos conselheiros tutelares, que são protagonistas e pisam esses territórios como ninguém, eles precisam, os adolescentes, também estar dizendo o que afeta a vida deles, as demandas que a gente tem, e que isso se transforme em melhoria das políticas públicas. Eu acho que a Escola de Conselhos vai ajudar nisso, né? Vai ouvir nos territórios tantos conselheiros de direitos, tantos conselheiros tutelares e outros atores do sistema de garantias, e também os adolescentes, que eu tenho certeza que serão ouvidos, e que isso possa se transformar em demandas para subsidiar aí o que as políticas públicas precisam melhorar. E, por fim mesmo, dizer que sem orçamento público não tem nenhuma política pública. Então, é fundamental para que a gente não só lance a Escola de Conselhos, mas dê permanência à Escola de Conselhos em todos os estados brasileiros. É preciso decisão política, que eu já estou fazendo uma saudação aqui importante sobre isso, mas também que tenha orçamento público para que ele tenha continuidade. Contem conosco e viva a Escola de Conselhos do Estado do Rio de Janeiro e de todos os estados brasileiros. Obrigada, conselheira Ana Paula. Assim como ela lembrou de duas mulheres importantes, então gostaria também de lembrar da professora Hebe Senhorini Gonçalves, professora vinculada ao Instituto de Psicologia dessa casa, que também tem o reconhecimento de uma longa e importante trajetória na defesa e garantia de direitos. Eu vou dar já um spoiler, viu, Ana Paula, porque os jovens adolescentes não só serão convidados, mas eles terão uma participação bastante especial também na realização dessa primeira etapa da Escola de Conselhos no Estado do Rio de Janeiro. Então, eu passo a palavra para a representante do Fórum de Direitos da Criança e do Adolescente, Paloma Lopes. Bom dia a todos. Bom, eu não vou saudar cada um, não. Eu vou saudar meus colegas professores, porque eu também sou professora, ministro Cláudio, e colegas de conselho, colegas de luta dos direitos da criança e do adolescente. Para mim, a Escola de Conselhos é extremamente importante, porque são 20 anos nessa batalha estudando ECA, são 20 anos aí de Fórum Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente. Durante muitos anos, a gente teve que explicar para alguns adultos a diferença entre o que é um adolescente e o que é uma fruta, melancia, banana, porque a maioria não sabe lidar com criança e adolescente. A maioria quer dar vez e voz ao adolescente, mas não sabia como. Então, a primeira coisa que a gente fez foi ouvi-los. Então, eu tenho a honra de fazer parte do Comitê de Participação Adolescente pelo SEDCA.
onde tem o Daniel e diversos adolescentes que efetivamente têm vez e voz no Conselho. Eu tenho a honra de presidir o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e eu gostaria de cumprimentar os meus queridos conselheiros tutelares que vieram aqui nessa estrada. Muito obrigada aos 4 presentes. Eu busco, como presidente do Conselho, ter um diálogo aberto com o Conselho Tutelar, exatamente porque, como diz a Ana Paula, eles estão na ponta. Não adianta eu tentar fazer uma política pública sem saber qual é a demanda. E, para isso, a gente precisa de qualificação. Nem todo mundo está disposto a abrir o ECA e começar a destrinchar. Então, se a gente tiver algo que possa direcionar um plano de estudo, isso vai facilitar para a gente gerar novos conselheiros capacitados. O que eu brinco é, quando eu cheguei no Conselho de Direitos, eu perguntei, gente, vocês sabem o que é ser conselheiro? E 2/3 que estavam ali não sabiam. Então eu passei parte de uma gestão explicando para conselheiros de direitos o que é ser conselheiro de direitos, o que ele estava deliberando, o porquê de dizer aquilo, o porquê da interface com o Conselho Tutelar. Então, se a gente puder economizar esse tempo e o conselheiro vir pronto, maravilha, porque aí sim a gente pode fazer aquilo que a gente quer, que é política para criança e adolescente, principalmente ouvindo criança e adolescente, deixando que eles nos digam quais são as prioridades, porque, afinal de contas, eles, pela Constituição Federal, são prioridade absoluta. Muito obrigada. Obrigada, Paloma. Passo a palavra, então, para a Tatiana, presidente da CETERJ, Associação dos Conselheiros Tutelares, ex-conselheiros e conselheiros tutelares do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Cumprimentando o nosso jovem Daniel, eu cumprimento a todos da mesa, o ministro, o secretário nacional Cláudio e a todos. É uma honra estar aqui representando a CETERJ. E eu queria pedir algo. Eu queria que todos os conselheiros tutelares, com toda a licença aos conselheiros de direitos, mas eu queria pedir que os conselheiros tutelares, ex-conselheiros tutelares e suplentes ficassem de pé, por favor. Eu sei que já tem uns de pé, levantem a mão. Nós somos, esse pessoal, nós somos desse time, e é nós que estamos lá na ponta, e esse evento aqui é um prazer estar aqui representando, né, os meus colegas. Hoje eu sou ex-conselheira, mas pode sentar, gente. Parabéns, eu sei que muitos saíram das suas casas 3 horas da manhã para estarem aqui. Muito obrigado. Esse evento pra gente, a gente sente um pouquinho, né, desse evento. A CETERJ é uma associação de conselheiros e ex-conselheiros tutelares do Estado do Rio de Janeiro, né? Nós existimos desde 1997. Há mais de 20 anos, a gente se reúne trimestralmente e por vários municípios do Estado, fazendo, né, os fóruns estaduais, com capacitações, formações. E a gente já teve a presença, agora no nosso último evento, do secretário nacional Cláudio. Foi uma honra tê-lo conosco no município de Mangaratiba. Então, assim, o próximo será em Cachoeira de Macacu e, assim, né, de 3 em 3 meses a gente está aí formando, né, e trazendo o comprometimento desses conselheiros que às vezes entram meio perdidos, né, nas suas funções, no cargo, mas entendem, se apaixonam, permanecem, viram militantes. E é isso que a gente quer, é isso que a gente busca. Obrigada, FRJ, obrigada, professora Joana, Rosana, pelo comprometimento de vocês, por pensar na gente. Eu sei que, como você citou, você tem vários outros projetos, mas a Escola de Conselhos eu sei que toma mais um pouquinho do coração de vocês. Obrigada, Sérgio Henrique, muito obrigado. Obrigada a todos, um bom dia e bora, conta com a gente. Obrigada, Tatiana. Vou passar a palavra, então, para Daniel Nascimento. Primeiramente, bom dia a todos, todas e todos. Saudar a mesa por completo, né? E principalmente as instituições que eu vim. Eu não estou aqui pelo SEDECA, né? Eu estou aqui como SEDECA, também a Rede Batedu, que ajudaram na minha formação. E eu também queria prestigiar a galera lá de Niterói, da JCA, que veio lá aqui e assim,
falar sobre o direito das crianças e adolescentes, como todos falaram, principalmente a Daniela falou nessa questão, né, que a justiça, ela, para ser efetiva na criança e adolescente, ela precisa ser intersetorial. Então precisa estar com todos. E no meio dessa intersetorialidade, a gente necessita ter crianças e adolescentes no meio. E é muito importante, né, no meio disso, a gente entender que, por exemplo, no meio da participação e da militância por direitos de crianças e adolescentes, a gente ouve muito o slogan de não fale de nós sem nós. Mas ele não pode ser só um slogan, ele tem que ser muito mais que isso. A gente tem que estar nesses espaços e é muito importante não só eu estar na mesa, mas a presença de diversos outros adolescentes aqui. A galera do SEDECA, a galera de Niterói, e dentre outros que eu não sei quais são as instituições, eles vieram por conta própria. A gente necessita ocupar esses espaços porque eles são nossos, falam de nossos direitos, e assim como o Eufrásio, entre outros, falaram, é muito complicado ver a história do Brasil com o direito das crianças e adolescentes, né? Tem muitas pessoas que ainda hoje dizem sobre crianças e adolescentes usando menor, falando como menor. E é um termo pejorativo que não pode ser usado porque vem do Código de Menores. E hoje a gente tem uma nova Constituição, a gente tem o ECA, é necessário esse cuidado humanitário, entendendo e respeitando principalmente essa fase tão especial da vida. E ocupando esses espaços com os meus companheiros de luta e tudo, apesar de todos os desafios que a gente tem no meio disso, porque a gente vive numa sociedade que, além de crianças e adolescentes, principalmente adolescentes, levando em conta a minha realidade do Rio de Janeiro, só da Zona Oeste, que não só são vistos como inferiores, mas também são mortos por isso. Tem essa letalidade que abrange, tem cor e tem raça e tem localidade. Então, a partir do momento que a gente ocupa esses espaços, né, a escola de conselhos, é muito necessário entender que, obviamente, o valor acadêmico, o conhecimento acadêmico é muito importante, mas a gente precisa também valorizar o conhecimento comunitário que é produzido nisso. A gente precisa valorizar... Valorizar esse conhecimento comunitário, porque até mesmo a galera que entra na universidade é uma galera muito específica. A gente sabe das batalhas que se tem para ocupar esses espaços, longe de me desmerecendo, porque as instituições e universidades públicas são um pé da sociedade, devem ser vistas como isso, porque é um lugar de pesquisa, para desenvolvimento, para a gente entender, e é muito necessário, só que entendendo também que tem outros lugares de estudos além de campos universitários, né? E a gente precisa valorizar eles. Principalmente entendendo que, no meio dessa luta pelos direitos das crianças e adolescentes, a gente precisa estar com eles porque eles também detêm conhecimentos que muitas das vezes adultos não detêm, simplesmente por viverem nos territórios que vivem. Então é muito necessário a gente ocupar esses espaços e termos valor dentro desses espaços, porque é muito complicado a gente ver crianças e adolescentes se ocupando e estando em certos lugares políticos e estando de forma figurativa, sabe? Um adolescente está ali para falar uma coisinha bonita e depois vai embora e todo mundo esquece. Então, é muito importante a gente ocupar esses espaços de forma efetiva, ouvindo tanto os ministros e todos os outros que se formaram, têm uma experiência de décadas e anos, mas também esses novos que estão vindo, porque a cada geração são novos conflitos, são novas diversidades, e para a gente conseguir, vocês conseguirem trabalhar direito, a gente conseguir existir, viver e permanecer na sociedade, a gente não pode tomar um lugar de protagonismo, a gente tem que estar num lugar de cooperação. A gente tem que trabalhar junto, porque crianças e adolescentes não são o futuro, são o agora. E a gente precisa valorizar isso e entender isso. Nós somos o agora. E é muito necessário entender isso, porque não é só Daniel, não é só Sofia, não é só Renan, não é só Mariana, não é só Maria Eduarda, Moisés, Neemias. São muito mais que precisam ocupar esses espaços e serem vistos, independente de estarem aqui ocupando e falando em microfones. A gente precisa ser reconhecido fora desses espaços também. Então, dentro disso, uma coisa que eu queria pedir apoio de vocês, porque todos aqui estão fazendo parte desse sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes, que assim... Vocês devem conhecer o CPA Conanda agora, por eu e Ana Paula e Paloma, conhecer o CPA do Estado, né, pelo SEDICA, mas também é necessário a gente não fortalecer só esses CPAs em âmbitos muito grandes, a gente necessita fortalecer eles dentro dos municípios, necessita ter todos os adolescentes sendo representados, porque assim, dentro do Conselho hoje estadual, a gente fica muito feliz porque no primeiro mandato, se não me engano, tinha 11, agora tem 25, são mais adolescentes do que conselheiros. Então é muito bonito de se ver isso, só que a gente quer isso em cada município.
E até agora você tem a galera de Niterói batalhando por isso, que já conseguiu fazer a liberação, aprovar em conselho ou aprovando. E a gente necessita ter em todos os 92 municípios os CPAs, que são o braço fundamental de todos os conselhos nessa consulta, né? Porque como que a gente vai falar de crianças e adolescentes, querer fazer política, fiscalizar a política já existente de crianças e adolescentes sem ter eles do lado? A gente necessita ter esse apoio, porque quando um adolescente fala aqui, eu não estou falando para roubar lugar de nenhum ou intimidar ninguém. É exatamente para a gente ocupar esses espaços e estar cooperativo um com o outro. Porque se a gente não está junto, a gente é minoria, então a gente vai perder. E a gente tem que se fortalecer para continuar existindo e resistindo sempre. Então é isso, galera. Muito obrigado pela escuta e pelo espaço. Viva a escola de vocês! Não preciso nem agradecer, né? Já me sinto super contemplada por tanto agradecimento. Obrigada pela sua intervenção. A professora Joana Garcia, então, vai apresentar muito brevemente a Escola de Conselhos. Bom dia a todos, todas, todos. Eu estou bastante emocionada, sobretudo com essa fala do Daniel. Eu não sou autoridade, mas quero falar também da minha alegria com essa mesa, saudar todas as pessoas importantíssimas que estão aqui e quero falar também do meu orgulho de estar com uma das minhas referências biográficas no Ministério dos Direitos Humanos. Bom, eu vou só fazer rapidamente uma apresentação da Escola de Conselhos para vocês terem uma ideia do que vai acontecer, né? O que a gente está bolando. Esse primeiro slide é uma apresentação da resolução que tornou a Escola de Conselhos uma política pública. Ela é recentíssima, como vocês podem ver, e a gente teve a sorte disso ser, de fato, estabelecido, promulgado agora, instituído como política nacional de formação continuada. E vocês podem ver que é uma formação continuada para o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Então, são os conselheiros tutelares de direito, mas também a rede que faz com que esse grande sistema de garantia gire, né? Pode passar, por gentileza. Pode mais uma vez. Aqui a gente tem uma proposta metodológica que é o que o Daniel, sem saber, apresentou, né? Ele fez essa fala prévia e ele já deu esse spoiler completo do que é a nossa proposta. Primeiro, a implicação dos atores na proteção integral através de uma pactuação. Proteção integral, embora seja uma palavra que é inteligível, ela não é autoexplicativa, né? O que significa proteger integralmente? Isso pressupõe um pacto. Troca de saberes e vivências, sim, trocas mesmo. Trocas, considerando que a universidade é um desses polos de troca. A participação de crianças e adolescentes em diferentes modalidades que vão ser operadas nessa Escola de Conselhos. Eles também estarão na função de trocar conhecimento. E uma leitura crítica dos limites e das possibilidades da lei. Nós não vamos até os municípios dizer o que o ECA diz, porque isso já está sendo praticado, né? Nós vamos discutir os limites e as possibilidades dessa operacionalização através de um conjunto de ações. Pode passar, por gentileza. Eu não sei seu nome que está passando. Muito obrigada pela ajuda. Então, a gente tem no curso, um curso de formação continuada que é para todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. O mesmo curso, a mesma ementa, praticados no mesmo tempo. É bastante ousado isso. É uma ementa unificada que compreende direitos humanos de crianças e adolescentes, a própria ideia de proteção integral, esse chamado sistema de garantia de direitos, atores, as atribuições, as normativas, com estudos de caso e também fluxogramas para que essa roda gire. São 10 regiões de abrangência, alcançando os 92 municípios do estado, com o deslocamento dos docentes. O curso não vai ser feito aqui, o curso vai ser feito nas regiões onde vocês estão. Então, vai também haver uma circulação entre os municípios sede,
para que a gente não vá apenas em um município de cada região, que a gente possa circular entre os municípios. Então, voltem para os seus municípios e façam um lobby para que seja lá no município de vocês. 90 horas em cada região, a ideia que o curso tem, e a carga total para o Estado é de 900 horas. Em termos de pesquisa, nós consideramos, isso é parte da nossa cartilha aqui na universidade, que ensino, pesquisa e extensão fazem parte de um tripé que não pode ser diferenciado, não pode ser... nós não podemos abrir mão dessas 3 dimensões. Então, em relação à pesquisa, nos interessa o mapeamento territorial das características que cada área de abrangência tem e demanda, né? Então, nós vamos fazer uma reflexão sobre as demandas mais recorrentes, um levantamento das violências e violações, dos atores do sistema de garantia de direitos, quem são, o perfil das crianças e dos adolescentes atendidos e o perfil dos conselheiros tutelares também faz parte desse trabalho de pesquisa. Pode passar, obrigada. A extensão, ela está presente o tempo inteiro, porque esse curso não é para a universidade, esse curso é para fora da universidade. Então, ela já é uma extensão, ela já é uma vivência de que a universidade não é aberta só para quem fez o vestibular. Vestibular é uma nomenclatura da minha época. Esse ano eu estou celebrando 40 anos de universidade. Eu entrei aqui há 40 anos atrás como aluna. Era vestibular, agora não é mais assim, né? A gente tem outras formas de entrada pelo Enem, né? Mas a ideia da extensão, aqui propriamente dita, tem a ver com as palestras que a gente vai fazer, envolvendo os jovens, os seminários para a socialização dos resultados, as rodas de conversa, que vão ser feitas com base nas demandas de cada lugar. Então, há uma questão específica sobre violência sexual. Nós vamos tratar disso no lugar onde essa temática é central. Isso, respectivamente, a outros temas. Pode passar, por favor. A sistematização desse trabalho vai ser feita na forma de relatórios, de artigos, de textos para debate, não apenas pelos professores, mas pelos implicados nessa empreitada. Então, já é uma prática nossa fazer com que as pessoas que são capacitadas participem nesse processo de capacitação, inclusive na sistematização e na reflexão através de artigos. Pode passar. Finalmente, a gente tem como princípio da política pública trabalhar com o comitê gestor, que em princípio está constituído por essas instituições e outras instituições que nós considerarmos parte dessa ideia de pensar junto, de implementar junto, de fazer os direitos da criança, a cidadania da criança e do adolescente se ampliar cada vez mais. Por fim, eu quero agradecer e deixar ali, vocês já devem ter visto, esse QR Code é do nosso Instagram, que está sendo inaugurado hoje. Então, daqui para frente, vocês vão ter atualizações, trocas, todo o material da escola. Então, vocês não vão encontrar coisas para trás, porque ele está sendo aberto hoje. Por favor, acompanhem. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada, professora Joana. Eu passo a palavra, então, ao secretário nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o senhor Cláudio Vieira. Obrigado, bom dia a todas as pessoas. Bom dia, gente. Bom dia! Estou mal aqui. Cumprimentar toda a mesa em nome do Daniel, de todos os adolescentes que estão aqui, nosso ministro Silvio, nossa pró-reitora Ivana e todos os demais que acompanham a mesa. Parece que a gente chegou em algum lugar que sempre quisemos. E é bom salientar isso que já foi colocado aqui, a UFRJ foi a primeira universidade que deu essa resposta ao chamado do Ministério. Primeira universidade que conseguiu formalizar e adequar toda essa proposta de formação, e nós utilizamos, inclusive, esse projeto como sugestão, como exemplo para outros estados. Essa proposta que nós estamos chegando aqui hoje, que é só mais um passo,
ela foi gerada muito tempo atrás, por muita gente que está aqui dentro. Eu não vou falar um nome ou dois, porque eu vou ser injusto. Aqui dentro dessa sala, tem pessoas que caminharam nas ruas para dizer que precisava ter um estatuto, que caminham nas ruas todos os anos para dizer Candelária nunca mais, que resistem no Conselho Estadual do Rio de Janeiro, que implantam constantemente o estatuto nesses municípios, 92 municípios do estado. Isso foi gerado muito tempo lá atrás. Portanto, a Escola de Conselhos é uma obra coletiva. Nós, lá do Ministério, sobre a liderança do ministro Silvio, nós estamos dando forma àquilo que ele coloca para nós como um mandato. Nós temos que institucionalizar a política de direitos humanos no Brasil. E a Escola de Conselhos é uma institucionalização da política de direitos humanos na área da criança e do adolescente. Nós chamamos isso no segundo semestre do ano passado e, se conseguirmos, nós do Ministério, mais as universidades do Brasil todo, juntos, pode ser que no final desse ano nós tenhamos uma escola de conselho já em cada estado brasileiro. É para trazer isso que nós produzimos de conhecimento ao longo de todos esses anos e que precisamos continuar fazendo deste conhecimento a mobilização que sempre fizemos em torno de direitos de crianças e adolescentes. Por isso a gente conseguiu escrever um estatuto logo depois que nós aprovamos a Constituição do Brasil. E a Escola de Conselhos quer ser isso, e eu agradeço, professora Ivana, em nome de Joana, professora, querida amiga, Rosana, professora e querida amiga, que trazem conosco há muitos anos a universidade junto com as demandas do movimento social. A Escola de Conselhos vai ser muito importante para todas as pessoas que trabalham no sistema de garantia de direitos, e todas essas pessoas e profissionais vão ser importantíssimos para aquilo que a universidade vai levar para dentro dos muros dela e para as suas salas, desse conhecimento que já vem sendo produzido a esses anos. Então, agradeço fundamentalmente a esse atendimento, a esse chamado. Hoje nós somos 11 universidades públicas brasileiras, já em andamento aqui no Rio de Janeiro, é a quarta sexta-feira, vamos lançar a quinta na Bahia. Então já somos 11 em movimento para isso, para não deixar de tirar de cima da mesa todas as temáticas que nós aprendemos e trouxemos ao longo desses 33 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é simbólico, é importante e é fundamental essa associação de adolescentes. Vocês viram aqui o último slide, o penúltimo slide, um comitê gestor, mas isso não é uma sopa de letrinhas, não. Isso é um órgão da formação do sistema de garantias aqui no Rio de Janeiro, como vai ser em todos os outros estados e como está escrito nessa resolução aí 244. E, por fim, como temos aqui Estado do Rio, hoje eu estava fazendo as contas, se eu não estiver errado, Estado do Rio tem 4 conselheiros no Conselho Nacional da Criança e Adolescente. É isso, não é? 4. 3 da sociedade civil e 1 do governo. O Estado do Rio tem conselhos em todos os municípios há muitos anos, tanto Conselho de Direitos quanto Conselho Tutelar. Estamos aqui nessa sala, Sistema de Justiça completo, Associação de Conselheiros Tutelares, Conselho Estadual, Fórum Estadual, Governo Federal, com um ministro e um ministério aqui dizendo, olha, isso é uma política nossa.
todos os instrumentos estão aqui. Então, cabe a um ente que nós queremos muito bem a esse ente, mas ele tem uma missão nesse momento que é insubstituível, que é manter essa articulação viva e fazer essa política viva dentro do Estado do Rio de Janeiro, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente. Essa missão do Conselho Estadual ela é insubstituível. Esses recursos que nós arranjamos, e nós estamos falando, Ana, você lembrou muito bem, nós estamos falando daqui de cofinanciamento federal. Então, o federal já entrou com o seu recurso. Onde nós arranjamos isso? Com o orçamento próprio do Ministério e com o orçamento do Fundo Nacional da Criança do CONANDA. Então, juntamos isso e conseguimos arranjar recurso para fazer um projeto político nosso ser efetivado. Então, eu termino aqui chamando, é fundamental, é importante e é insubstituível a função da manutenção dessa articulação, da efetivação desse curso enquanto um curso articulador, enquanto um curso mobilizador e enquanto um curso que vai disputar sim, as narrativas que têm sido plantadas dentro desse sistema, que não falam de direitos de crianças e adolescentes, mas falam muito mais de determinados grupos que se apoderam desse sistema e fazem coisas, inclusive, contrárias ao Estatuto da Criança e Adolescente. Então, muito obrigado pela participação de vocês. A Secretaria Nacional, com o ministro Silvio. O ministro Silvio pergunta, é só ele ver a gente no corredor, aquele negócio do Conselho Tutelar está funcionando, fizemos, olha isso aqui. Então, gente, CIPIA, que nós vamos estar lançando agora a sua atualização no final desse mês, a nova versão, e com ela nós vamos caminhando. O que tiver de problema, a gente vai trocando pneu com o carro andando, que é assim que a gente sempre faz as coisas. Então, isso é uma pauta deste governo. É uma pauta deste governo através do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania. Quem está aqui há mais de 20 anos, né, Eufrásia, sabe muito bem que isso não é comum. Isso é uma opção política e nós estamos juntos aqui para executá-la. Um grande abraço e bom dia. Muito obrigada, secretário Cláudio. É um prazer, então, anunciar a palavra do excelentíssimo ministro, senhor Silvio Almeida. Vamos lá. Bom dia. Uma grande satisfação, uma grande alegria poder agora, nessa tarde de hoje, né, poder dividir esse espaço com todos e todas que aqui estão. Eu considero que, de fato, é um momento especial, um momento de celebração, um momento de reflexão, porque nós entramos agora numa outra fase no que concerne as políticas públicas voltadas especificamente à infância e à juventude. Então, fico muito feliz, eu considero que é como eu já disse, um momento alvissareiro, isso que nós estamos fazendo hoje. Faço os agradecimentos, os cumprimentos de praxe, cumprimento a nossa querida pró-reitora de extensão da gloriosa Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ivana Bentes, muito obrigado. Cumprimento também ao professor Vantuil Pereira, que é o decano do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, ao secretário nacional, meu companheiro de luta, de estrada, Cláudio Augusto Vieira da Silva, muito obrigado. Ana Isabel Moura de Carvalho, que é diretora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Joana Garcia, professora da Escola de Serviço Social e coordenadora da Escola de Conselhos do Rio de Janeiro,
a professora Rosana Morgado, que é nossa mestra de cerimônias, coordenadora da Escola de Conselhos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao queridíssimo Daniel Nascimento, do Comitê de Participação de Adolescentes do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente. Muito obrigado, Daniel. Você nos encantou a todos nós e acho que você nos deu o caminho. Ana Paula Rodrigues, que é a Conselheira Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente do Estado, coordenadora do CPA e articuladora da rede Não Bata Eduque. A desembargadora Daniela Brandão Ferreira, presidente da Coordenadoria Judiciária de Articulação das Varas da Infância e Juventude do Idoso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em nome de quem cumprimento todo o sistema de justiça, particularmente o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. A Raquel Madruga do Nascimento, promotora de justiça, em nome de quem cumprimento também o Ministério Público do Rio de Janeiro, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude do Ministério Público, da área não infracional. A Defensora Pública do Estado do Rio de Janeiro, Eufrásia Maria, também em nome de quem cumprimento toda a Defensoria Pública do Brasil, especialmente, maiormente, do Rio de Janeiro. A Paloma Lopes, representante do Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Marcos Calil, oficial de proteção à criança do Unicef no Sudeste. A Tatiana Oliveira de Abreu Charles, presidente da Associação dos Conselhos Tutelares do Estado do Rio de Janeiro. A toda a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aos professores, a quem permito-me chamá-los de meus colegas, professores, aos alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a todos os trabalhadoras e trabalhadoras, que não somente os professores, porque os professores também são trabalhadores e trabalhadoras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aos conselheiros tutelares, que aqui em cumprimento efusivamente, no cumprimento especial dos conselheiros de direitos, conselheiros tutelares aqui presentes, a todas as demais pessoas, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, alguém aqui, na verdade, quem falou isso primeiro foi a nossa pró-reitora, depois a senhora teve a oportunidade de complementar de maneira muito sagaz. Falou a respeito das disputas políticas em torno dos conselhos tutelares que se avolumaram, sempre foi assim, mas se avolumaram nos últimos anos, diante do que a gente pode chamar de uma espécie de decomposição da institucionalidade brasileira. Em outras palavras, para quem está acostumado com esses termos, é o seguinte: quando o Brasil começou a virar bagunça, né, que se instaurou especialmente a partir de 2016, uma série de políticas que nós achávamos que estavam consolidadas, firmadas, que faziam parte de uma espécie de pacto civilizatório num país que nunca respeitou direitos humanos, mas nós achamos que em um determinado momento certas coisas não iam retroceder. Então vejam só, a história ela é implacável, né? Como já sabem os historiadores. A gente acha que as coisas não podem retroceder, e elas podem retroceder, sim. Podem retroceder violentamente, como nós estamos vendo, inclusive com a destruição do meio ambiente. Então, todas as nossas conquistas, tudo aquilo que a gente conquista, tudo aquilo pelo qual a gente luta, pode se perder, sim. Então, vejam que nós achávamos que seria impossível que alguém pudesse, de alguma forma, dizer o seguinte: olha, os direitos da criança e do adolescente que foram fixados e conquistados, formalizados na Constituição de 88, artigo 227 seguintes, espalhados também pela Constituição, né? Mas, e que tiveram seu momento áureo, seu momento mais alto, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós achamos que isso aí não iria haver retrocesso, só avanço. Lê de engano, só acredita em avanço, em progresso contínuo, né? Aqueles que ficaram, os filósofos sabem disso, aqueles que ficaram presos na filosofia moderna. A gente sabe que a filosofia contemporânea é um grande inventário do fracasso da modernidade. Todo mundo dizendo o seguinte: olha, acho que não deu certo, tem alguma coisa errada aí. Então a gente sabe que tem alguma coisa errada. Então vejam, senhoras e senhores, então nós achávamos que não ia acontecer nada, que nada ia acontecer, e aconteceu violentamente. Então se começou um outro tipo de disputa política que se deu fora do campo institucional. Eu repito, o que é institucional? Institucional, veja, eu não estou falando só
dessa caixinha, né, que vai nos tornando cada vez mais conservadores e que nos faz aceitar a ordem vigente. Não, estou falando de conquistas que nós tivemos e que se tornaram balizas da atuação do Estado brasileiro e que compromete a todos os governos. É isso que eu estou falando de institucionalidade, é isso que o secretário quis dizer, com o fato de que o projeto do Ministério dos Direitos Humanos, com todas as limitações que nós temos, é restituir as balizas institucionais das políticas de direitos humanos e instituir aquelas onde não havia. Então, esse é o ponto central. Por que eu estou insistindo nisso? Porque não se pode considerar que política de direitos humanos, falo especialmente aqui no caso da criança e do adolescente, seja uma coisa que dependa da boa vontade e do coração cheio de comiseração de pessoas muito boas. Isso não pode acontecer. Política pública não pode. Eu gosto muito de gente que tem boa vontade, mas eu acho que também no caso de gente que não tem boa vontade, a lei tem que fazer a pessoa ter boa vontade de fazer o que tem que ser feito. É isso que tem que fazer. Então, veja. E quando eu estou falando isso, estou querendo dizer o seguinte, a política de direitos humanos não pode depender de um presidente que é um democrata, que defende os direitos humanos, como é o caso do nosso presidente atual. Não pode depender de um ministro dos direitos humanos e nem de um secretário. A política de direitos humanos tem que ser parte da razão pública do Estado brasileiro. É isso que eu chamo de institucionalidade. Só que agora, veja que interessante. Nos últimos anos se instalou uma disputa que envolve os conselhos de direitos, os conselhos tutelares, que não é uma disputa, e vejam, todos os campos, né, da vida social têm disputa. E tem disputa política. A política está presente em todos os campos e todos os âmbitos da nossa vida. Então, vejam, mesmo dentro de instituições, por mais sólidas que sejam, tem disputas políticas, visões diferentes. Quem estuda a teoria das instituições sabe exatamente do que eu estou falando. As instituições são lugares de disputa. Disputa pelo poder da instituição, pelos valores que vão reger a instituição, pelo processo de formação das subjetividades no interior da instituição. Não tem um problema, só que aí você tem umas bases civilizatórias. O que se estabeleceu em torno dos conselhos tutelares? Uma disputa para destruir a institucionalidade dos conselhos tutelares. Destruir, então tem gente disputando os conselhos para ser contra a razão de ser dos conselhos, que é defender o direito das crianças e adolescentes. Senhoras, senhores, é esse tipo de disputa que se instaurou, não é uma disputa que leva em consideração o seguinte, pontos de partidas que não podem ser negados. O seguinte, você pode disputar, só que a gente tem que ter a consciência de que a nossa disputa se dá em torno da ampliação, do aprimoramento, da capitalização das políticas que estão previstas no artigo 227 da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa é a disputa que se dá. Agora a disputa, veja, não é admissível que no campo da institucionalidade haja disputa entre pessoas que querem defender o ECA e pessoas que acham que podem bater em criança. Ah, não, são visões de mundo. Não são visões coisa nenhuma. Não há disputa entre quem acha que criança tem que estar na escola, criança tem o direito de brincar, e gente que acha que criança tem que trabalhar. Isso não é disputa institucional. Isso vai contra todos os valores civilizatórios que nós demoramos para construir. Portanto, é o seguinte, eu quero dizer com isso, eu quero falar da importância da escola do conselho. Não existe disputa institucional com fascismo. Não tem disputa institucional com fascismo. Isso não existe. O fascismo tem que ser expulso da vida institucional. Lugar de fascista é fora das instituições, dentro de outra, que é cadeia, é outra coisa. Tem que sair de uma instituição para ir para outra instituição, que é a carcerária, que é outra coisa. Agora, não se transige com valores civilizatórios, especialmente aqueles que versam sobre direito de criança e adolescente. Podemos disputar, vamos disputar visões de mundo. Eu não me importo. A pessoa, veja, isso é a base de um Estado democrático. As pessoas podem ter a religião que elas tiverem, qualquer uma, elas podem, inclusive, não ter a religião, e elas podem ser, com a sua religião, com a sua visão de mundo, elas podem
fazer parte dos conselhos de direito e conselhos tutelares. Só que a hora que senta lá, vai ter que se direcionar a partir de 2 livrinhos, Constituição Federal e ECA. É assim que vai ser. Conselho de Direito não é lugar para fascista e nem para fazer proselitismo. É para defender direito de criança e adolescente. E não é de acordo com a cabeça que a pessoa tem, que ela acha que é defender direito. Existe uma base institucional para isso. E é a partir daí que a gente vai ter que caminhar. Por que eu acho que é tão importante essa escola de conselho? Porque, veja, eu gosto... Veja, eu sou professor, eu gosto de escola. Escola é uma coisa boa. Pode ser uma coisa desgraçada também, escola. Escola pode ser uma coisa ruim. A base, as coisas ruins também que a gente aprende também é na escola, no convívio social. Né? A sociedade também se torna reacionária, conservadora por causa da escola. Então a gente tem que falar que escola que a gente está pensando. A nossa escola é uma escola que olha para a filosofia, que olha para a ciência. Não existe boa ciência orientada que não seja orientada por boa filosofia. Mas é uma escola também que tem uma natureza crítica. Nós temos que pensar na escola crítica. Crítica em que sentido? Nós temos que olhar os limites daquilo que a gente está fazendo e ser capaz de reformular a nossa forma de atuação. Seja no interior da escola, seja naquilo que a escola tem a oferecer ao mundo. E um pensamento crítico se dá, obviamente, com essa abertura para ideias novas, para ideias que nos permitam compartilhar as nossas experiências de vida, discutir com liberdade, mas sempre com respeito à dignidade do outro, aquilo que nós estamos esperando de uma projeção de futuro. Então, veja, essa escola dos conselhos, ela tem um papel central, por quê? Porque a escola é o lugar dos saberes e o lugar também do não saber. Então, como muito bem disse a nossa amiga aqui, a Paloma, vejam, olha que coisa maravilhosa. Quando um conselheiro tutelar está na função, ele talvez não possa dizer o seguinte: bom, eu não sei muito bem o que é uma criança e adolescente. Talvez não possa dizer. Até uma coisa muito feia, na função, dizer uma coisa dessa. Mas só que é o seguinte, olha como a escola é uma coisa incrível, sensacional. Na escola, a pessoa pode dizer que não sabe e está tudo bem. A pessoa pode dizer que não sabe. E olha só, é muito comum, e vou dizer que é mais do que comum, é muito normal e é esperado que a pessoa não saiba. Sabe por quê? Tem um monte de gente aqui que estuda muito, muito mais do que eu poderia me arriscar a saber. Tem gente que estuda criança e adolescente, você certamente, os conselheiros que estão aqui, conselheiras, professores e professores que estão na área, sabem muito mais sobre criança e adolescente do que eu, ainda que eu seja ministro de Estado. É por isso que eu tenho um secretário. Meus secretários, portanto, têm que saber mais do que eu sobre o tema. É isso mesmo. O meu secretário da criança e adolescente não pode saber o mesmo que eu, ele tem que saber muito mais do que eu sobre o tema, porque ele tem que ser meu conselheiro. E eu tenho que saber mais de política de direitos humanos do que o presidente da República, porque eu sou conselheiro dele. Então, veja, é muito normal que a gente não sabe. Veja, você sabe muito de criança e adolescente. Só que, veja, eu estava hoje, por acaso, estava vendo uns vídeos, né, na internet, hoje de manhã, depois vi umas matérias de jornal sobre isso, porque eu fiquei muito espantado. Então, veja, fiquei sabendo, talvez o Daniel já saiba disso. Hoje, os adolescentes, enfim, os mais jovens, jovens adultos, inclusive, eles acham que e-mail só serve para cadastrar conta na rede social. Real. Assim, e aí eles tem escolas, mas veja só que coisa curiosa, as escolas de elite, elas estão discutindo como dar curso de pacote Office para adolescente, porque as pessoas não sabem nem abrir o Word. Mas Excel eu não vou falar porque eu também não sei. Mas o Word, você não sabe mais usar editor de texto. E as pessoas não sabem e-mail, veja, o e-mail tem a ver com uma questão de ansiedade também. A vida de professor deve estar um inferno, né? É assim, porque eu ainda mantenho uma postura de manter a minha sanidade, que é muito difícil. Mas por que isso? Porque a pessoa quer a resposta na hora, o e-mail demora, né? Tal, aquela coisa toda. Então, veja, só que isso aí, que parece algo anedótico, nos mostra uma coisa. Existe uma mudança no que nós consideramos
infância e juventude. Essa mudança está em curso. E não tem a ver só com a subjetividade da criança e adolescente, tem a ver com as transformações na política, na economia. Então nós precisamos ficar atentos ao que está acontecendo para a gente poder dar conta dessas questões. Percebe? Olha, vejam só. O Daniel até falou do Código de Menores. Vamos voltar? Vejam só. Antes da Segunda Guerra Mundial, acreditava-se que, bom, para resumir, antes da Segunda Guerra Mundial não tinha esse negócio que se chamam de adolescência. Isso não existia. Toda criança era um adulto em processo. O Hobsbawm até fala, quem criou a juventude branca foi o rock and roll. Foi a cultura do pós-guerra. E quem criou a juventude negra foi o rap. É outra coisa. Mas veja, não existia esse espaço de cultura em que você fala, sou adolescente, vou me preparar. Não existia. Isso é fruto de uma transformação, inclusive, na relação entre o capital e aquilo que a gente chama de mercado. Então, tudo isso vai influenciar na vida do que é um jovem, de uma criança e um jovem. Então, nós temos que estar preparados para essas coisas. Isso não é uma coisa intuitiva, não é uma coisa simples. Então, a gente precisa partir do pressuposto de que nós não estamos preparados para tudo. Por isso que uma escola é um lugar fundamental para que nós possamos nos preparar, para que nós possamos internalizar certos valores. E esses valores, de novo, esses valores são os valores que surgem das lutas pela dignidade da criança e adolescente que foram institucionalizadas, que estão onde? Na Constituição e no ECA. É aí. Esses são os valores que nós temos que cultivar. Esses são os valores que nós temos que defender. Então essa escola, como toda escola, é para criar sujeitos que tenham como função, como modo de atuação, a defesa intransigente de criança e adolescente segundo os valores do ECA e da Constituição Federal. É isso que faz um conselheiro tutelar e um conselheiro de direitos. É isso. Estou errado, gente? É isso. Então, você sabe mais do que eu. Vocês estão falando que eu estou certo, então eu acredito. Você sabe mais do que eu, por óbvio. Então, vejam, senhoras e senhores, esse é o papel de uma escola. A escola, portanto, ela tem uma função analítica, ela tem uma função de trabalhar com a filosofia, com a ciência, toda a escola, inclusive esta escola que nós estamos hoje lançando, mas ela tem também a função de se abrir para o mundo, e por isso, Daniel, você falou muito importante. É preciso que toda escola, por isso que é uma de extensão, professora, a senhora sabe disso, é preciso dialogar com a comunidade. É preciso mostrar a importância que as escolas têm. E tem uma coisa que o Cláudio, conversava com ele agora, que é o seguinte, nós inauguramos 10 escolas, né, de conselhos até agora, 10 no Brasil todo. A nossa conta é 27. Só que, se for mais, é ótimo, a gente quer ter mais. Pode ter mais de uma escola dentro de um estado. Por exemplo, como tem no Pará. O Pará tem duas. No Pará tem uma em Belém e tem uma no Marajó. Então, vejam, nós queremos ter mais. Então, são 10. Vamos inaugurar mais 12. E tem uma coisa que a mim me encantou profundamente. Sabe o quê? Todas essas escolas de conselho são articuladas com as universidades e instituições públicas. Ou seja, nós estamos trabalhando com aquilo que o Brasil tem de melhor no campo da educação, que é universidade pública. É isso. Então, veja, isso é muito importante para nós. É a defesa da universidade pública. Por quê? Porque são universidades que precisam se articular com a comunidade, com o território, porque senão elas perecem, elas perdem a função. Se o Brasil precisa se desenvolver, se o Brasil precisa dar conta das mazelas do seu povo, o Brasil precisa apostar. Veja, não é esse discurso aí, né? Rame-rame. O problema do Brasil é que o trabalhador ele produz pouco, porque ele é pouco educado. Esse discurso não serve, esse discurso é um discurso cretino. Né? Nós estamos falando aqui de educação como processo de formação para que nós possamos extrair das pessoas aquilo que elas têm de melhor e para isso o país tem que oferecer o que tem de melhor para as pessoas, para que as pessoas possam de fato transformar a sua vida e assim, o que não é possível fazer separadamente, transformar o país. Se a gente transformar o país, a gente transforma a vida das pessoas.
A vida das pessoas só pode ser transformada se o país for transformado e vice-versa. Então é isso, as escolas dos conselhos têm essa função. E o outro ponto que eu quero, e assim eu termino, para dizer o seguinte: muito importante trazer as pessoas que não são o alvo, coloquemos assim, direto desse processo de formação. Para além dos conselhos, dos conselheiros, para além das crianças e adolescentes, as famílias têm que estar envolvidas nisso. É central envolver as famílias nesse processo. Então, eu faço um pedido aqui aos responsáveis pela escola de conselho, aos responsáveis, e que são pessoas que têm todo o gabarito, porque estão aqui numa escola que tem um papel central para se pensar os direitos sociais no Brasil, né? Grande escola de serviço social do Brasil, com professores fantásticos, tem uma história incrível. Né? Eu vou pedir que nós tenhamos ousadia. A ousadia de pensar para além daquilo que nos é pedido, estender esse processo de formação para a comunidade, pensar projetos em relação... E é verdade quem disse isso, é verdade o que foi dito aqui. A senhora falou muito bem. O nosso grande drama hoje é a disputa pelo orçamento. É o nosso grande drama. E a gente vai ter que resolver isso. Nós vamos ser cobrados historicamente por isso. Porque não adianta de fazer o discurso mais lindo do mundo, né? Veja, o nosso discurso é mais bonito. Fascista não faz discurso bonito, a direita não faz discurso bonito, eles não sabem fazer isso aí. Eles fazem discurso sobre uma realidade que para eles é inexorável, que não pode mudar, né? E aí eles acabam falando a verdade, porque é uma verdade, né, de um mundo desgraçado que eles mesmos ajudaram a produzir. A gente não tem esse direito, porque a gente tem que falar da esperança. A gente tem que olhar para o mundo, para aquilo que o mundo pode ser para nós. Nós temos realmente que fazer, né? Nós temos que convocar a esperança e a ousadia. Nós não temos jeito. Quem quer um mundo melhor tem que convocar o mundo para além daquilo que se apresenta aos nossos olhos. Nós precisamos invocar uma realidade que ainda não aconteceu. O sonho do meio-dia. Nós precisamos invocar isso. Não tem jeito. Só que assim, a nossa invocação do sonho do meio-dia está dentro da materialidade. Portanto, o que a gente faz? A gente tem que lutar para que o projeto de futuro de esperança ele se realize. E a parte dessa luta é a luta pelo orçamento. E essa luta pelo orçamento, ela tem que se dar também em articulação com a vida comunitária. Porque as pessoas também não sabem o que é isso. O que significa a luta pelo orçamento, como o orçamento é capturado por interesses que não são os interesses públicos, os interesses populares. Então a gente tem que fazer essa luta. E sem a comunidade, sem essa ligação com as pessoas, nesse processo que não é um processo em que a gente ensina, eles aprendem, e que também não é um processo, então, que a universidade também se curva a tudo aquilo que vem, né? É uma interação dialética, né, entre a comunidade e entre a escola, que tem que fazer parte da comunidade. Eu digo o seguinte: num Estado e num país que sempre ajudou, historicamente, não em todos os momentos, mas historicamente ajudou a massacrar o seu povo, é papel daqueles que, num determinado momento, estão na direção do governo e, portanto, representando o Estado brasileiro, fazer um movimento contrário àquilo que, historicamente, o Brasil sempre fez. O que o Brasil sempre fez? Ele sempre desorganizou a vida comunitária. Nosso papel, portanto, é o contrário, é organizar a vida comunitária. É isso que faz um Estado que se preocupa, um governo que se preocupa com o povo. Um governo popular tem que organizar a população, tem que organizar as lutas populares, tem que organizar a vida comunitária, porque as pessoas vivem apesar do Estado, né? Apesar do Estado. Claro que nós temos que defender as políticas públicas, o serviço público para nós é fundamental, a reconstrução do serviço público. Nós temos que defender o sistema único de saúde, as universidades públicas. Nós temos que defender aquilo que o Estado brasileiro, nos seus momentos em que foi altamente pressionado pelas populares, fez em prol do povo brasileiro e que toda hora estão tentando destruir. E é isso que a gente vai fazer. Agora, fica o desafio aqui. Organizar a vida comunitária, trabalhar com ousadia, professor. E aí eu vou dizer assim, nós precisamos fazer com que a escola dos conselhos e a escola dos conselhos tutelares, a escola dos conselhos de direitos, elas sejam mais do que aquilo que elas se propuseram a fazer. Nós precisamos fazer mais, né? Eu acho que nós estamos vivendo num momento em que a falta de ousadia e entendendo todas as limitações, somos seres humanos,
estamos dentro de estruturas do qual nós fazemos parte e que só, né, essa luta conjunta, essa interação pode nos fazer transformar as coisas. Ou seja, o fato de haver uma estrutura não quer dizer que as práticas sociais não possam transformar a estrutura, mas a questão é a seguinte: nós precisamos ter a força da ousadia, nós precisamos ir além daquilo que nos é oferecido. Senhoras e senhores, viva o Brasil, viva o povo brasileiro, viva os conselheiros de direito, viva os conselheiros tutelares. Muito obrigado.